tentar fazer um planejamento. Como que funciona isso? Eu preciso pensar, eu vou escolher as minhas refeições para um dia, para uma semana, para um mês, para 15 dias. Quantas pessoas vão comer? É só para mim? É para minha família? Você precisa pensar também, dentro do contexto que a gente está, é interessante a gente tentar planejar. Nem todos os dias a gente vai conseguir ir ao mercado, à padaria e etc. Então, nesse planejamento, se eu puder dar uma dica, separe um tempo da sua rotina, 30 minutos, 1 hora, e tente mesmo fazer esse planejamento. Essa semana eu vou comer X, Y, Z, então eu preciso comprar, eu preciso ir ao supermercado. Quando eu vou ao supermercado, eu preciso tomar as medidas de higiene quando eu vou e quando eu volto. Sempre é algo necessário, no contexto atual, muito mais, beleza? Na hora de você fazer esse planejamento, a instrução que eu dou é da gente tentar procurar os alimentos que são menos processados. Na classificação da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, ela que controla tudo isso, a gente tem 4 tipos de alimentos. Como são esses alimentos? A gente tem os que são in natura. Por exemplo, pensa no morango. Você foi lá, pegou o morango, colheu, finge que você tem um pé de morango na sua casa. Você colheu ele e está comendo. Ali é o alimento in natura. Você pode colher esse morango e picar e congelar para fazer uma vitamina, fazer um suco para consumir daqui a pouco. Nesse caso, esse alimento foi minimamente processado. Pode ser esse processamento de forma artesanal, quando a gente vai lá no pé, colhe, pica e congela, ou pode ser também quando a gente compra. Aí foi feito pela indústria, mas ele foi minimamente processado. Sabe quando a gente vai no mercado e compra morango congelado, compra polpa de fruta? É um exemplo desses alimentos minimamente processados. A terceira classificação da Anvisa são os alimentos processados. Por exemplo, eu peguei o morango, eu congelei ele, depois de um tempo eu decidi que eu quero fazer uma geleia. Aquele alimento ali, ele está sendo processado. Pode ser porque você está fazendo, ou pode ser também que você comprou uma geleia no supermercado. Ele foi processado, mas pela indústria. A última classificação que a gente tem desse alimento também, dos alimentos, são os alimentos ultraprocessados. O que quer dizer isso? São os alimentos que foram feitos totalmente pela indústria. Por exemplo, biscoito recheado, chocolate, são alimentos também, só que eles têm muitos aditivos alimentares. Por isso que a gente precisa ter um controle maior do uso deles na alimentação. Não estou dizendo que ninguém mais pode comer biscoito recheado, só que a gente precisa tentar fazer isso como uma forma de controle, para eles não serem a base da alimentação, ok? Eu preciso falar também sobre o uso de sal, açúcar e gordura. Sal e açúcar, gente, eles são aditivos alimentares. A função deles ali é dar sabor, ou deixar o alimento mais doce, ou deixar ele mais salgado. A função desses aditivos não é de trazer nutriente. Eu não preciso usar um sal rosa porque ele tem 80 e tantas vitaminas e minerais. Não há necessidade disso. A quantidade de sal que eu vou usar no preparo da refeição não justifica eu pensar que a minha forma de ter contato com minerais e vitaminas vão ser a partir dessa adição na comida, tá? Sobre o açúcar. Independente do tipo de açúcar que você deseje usar, tem que ser em pouca quantidade. Não existe um açúcar que é mais saudável e outro que não é. Eu não vou falar assim, não, fulano, usa o açúcar mascavo porque ele é ok. Vai depender da forma do que você escolhe, vai depender do que você tem acesso, vai depender do que você pode comprar, vai depender do que o seu paladar está acostumado. Ok? Então, independente do tipo de açúcar que você use, do sal também. Precisa ser em pouca quantidade. O mesmo é válido para gordura. Quando eu digo gordura, são óleos, azeite, que a gente usa no preparo ou para fritar alguns alimentos. Independente do tipo de azeite, de óleo ou de gordura que você deseja usar, tem que ser em pouca quantidade também, tá? Outra dica que eu preciso dar aqui, na hora das compras, uma observação que você pode tentar fazer de forma geral. O interessante é que no seu carrinho, na sua sacola de compras,
tenham mais alimentos que você precisa descascar do que desembalar. Pensa no nosso contexto atual. Pensa na última vez que você foi fazer compra ou na última vez que você foi no supermercado. No seu carrinho tinha mais coisas que você ia abrir a embalagem ou que você ia precisar descascar. O ideal é que seja equilibrado. Não precisa só comer fruta, verdura e legume também. Os alimentos que são embalados fazem parte do nosso dia a dia. Só que não precisa ser aquela coisa nem 8, nem 80, tá bom? Antes que eu esqueça, o Jefferson, que é ele que planejou todo esse evento, pediu para preparar um lembrete, alguma coisa para as pessoas que quiserem ter acesso às informações daqui. Eu fiz um e-book, já está com ele vai disponibilizar no link depois. Eu deixei também na minha bio do Instagram, caso alguém queira baixar, tá bom? O nosso segundo passo aqui, nesse planejamento das refeições do seu prato ideal você já separou um tempo na sua rotina, na sua semana, fez a programação das compras, escolheu o que você vai preparar na semana, no dia, ou no mês, ou na quinzena, o que for melhor para você. Depois disso, eu preciso ir às compras. Literalmente ir ao mercado, ao sacolão e etc. O que a gente precisa fazer? Quando a gente vai com a lista nas mãos, ou no papel, ou no aplicativo, ou no celular, fica mais fácil. A gente sabe aonde precisa ir, vou naquela prateleira, naquela outra não. Por quê? Você vai economizar o seu tempo no mercado também. Porque se a gente chega lá, não sabe nem o que vai fazer, nem o que vai comprar, você vai perder um tempo lá, olhando todas as prateleiras, e depois vai acabar comprando alguma coisa que não precisava e vai deixar o que precisa para trás. Isso acontece muito. Outro ponto interessante aqui. O ideal é a gente tentar ir no supermercado num horário que a gente não está com fome. Se você for às compras com fome, você vai diretamente naqueles alimentos que matam a sua fome mais rápido. Exemplo, vamos supor que você gosta de sorvete, você está com fome, você vai no sorvete. Você não vai nem querer saber de fruta, verdura e legume, não. O nosso cérebro, gente, ele não espera. Se ele tem fome, ele quer comer na hora. Então, tente fazer esse planejamento de forma que você consiga ir no horário que seja mais calmo. No contexto atual também, se você puder ir nos horários que vai ficar menos cheio, melhor ainda, que vai diminuir o seu risco na hora de fazer todo esse processo, tá bom? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração são os rótulos dos alimentos. Nesse caso, dos alimentos que são processados, ultraprocessados. Muitas vezes, eu recebo pessoas que estão querendo melhorar a alimentação, independente do motivo do que levou elas a chegar lá. Aí eles falam assim, Amanda, agora eu estou comendo melhor, estou comendo saudável, estou comendo só alimento certo, alimento fit. E eu já fico assim, mas me explica, como que funciona isso? Às vezes, a gente tem indústria alimentícia que tem muito marketing, tem propaganda na internet, na televisão. A gente sempre vai tender a escolher os alimentos que a gente acha que são mais saudáveis. Só que uma dica que eu dou para vocês de forma geral, para qualquer tipo de alimento, quanto maior a lista de ingredientes daquele produto, melhor a qualidade dele. Vamos pensar num exemplo, um iogurte que você vai comprar. Um iogurte ideal é que tenha nele somente leite e fermento. Se você for olhar, pensa na última vez que você comprou iogurte, na última vez que você olhou, se é que algum dia você olhou aquela lista de ingredientes. Eu já vi produtos que tinham mais de 20 ingredientes. Como que um iogurte, que deveria ter só leite e fermento, tem corante, tem açúcar, tem não sei o quê? Não quer dizer que você não possa comer esses produtos. Não tem problema nenhum. Quando você for escolher, se puder dar uma maior escolha para os que têm menos ingredientes, vai ser melhor. Quanto maior a lista, menor vai ser a qualidade desse produto, tá bom? Indo agora para o nosso terceiro passo. Esse terceiro você já planejou a sua escolha de compras, fez a sua lista para a semana, para a quinzena, para o mês, para quando você escolheu. Você fez a lista, escolheu os produtos que você vai comprar, foi às compras, voltou das compras, fez todo a limpeza, higienizou os alimentos. Para quem não sabe o que é higienização, gente, é a limpeza mesmo. Você comprou alface, vai limpar ele,
o tomate, a fruta. Uma receita assim, de um higienizante que você pode fazer na sua casa. Vai olhar a água sanitária que a gente usa de limpeza mesmo. No rótulo dela, vai verificar se ela é indicada para limpeza de alimentos. Vai usar 1 colher de sopa para cada litro de água. Você pode deixar os vegetais, frutas, verduras lá de remolho durante 15 minutos. Depois você vai tirar e lavar em água corrente. Ali você já está fazendo a higienização desses produtos. Existem também nos sacolões, supermercados, produtos que você já compra que são para fazer isso mesmo. Para você não ficar pensando em qual água sanitária vai usar, em qual que é a proporção e qual que é a receita. Você pode escolher o que você gosta mais, tá? Um ponto que você pode levar em consideração. Se eu gosto de salada, não gosto tanto assim de salada, mas eu preciso comer. Se eu já deixar as coisas mais prontas ou com pré-preparo melhor, vai ter menos chance de, durante a semana, eu ser engolida pela minha rotina ou por eu não estar afim mesmo de preparar esses alimentos. O que você pode fazer? Eu vou comprar uma abóbora. Se eu deixar ela já descascada na geladeira, será que ajuda na minha rotina? De repente, eu posso já deixar esses alimentos prontos. Vegetais, frutas, verduras, eles podem ser até congelados. Aí você precisa levar em consideração o que você está comprando e por quanto tempo. Tem um processo que chama branqueamento. Não vou conseguir explicar agora porque ele tem etapas. Você pode procurar, ou me mandar mensagem, ou procurar no Google mesmo. Como que faz branqueamento de alimentos, como que eu faço a higienização. Aí você consegue ver quais alimentos você pode fazer isso e quanto tempo esses alimentos vão durar na geladeira. É claro, gente, se você gosta de deixar as coisas já preparadas. Se você tem disponibilidade, se é melhor para a sua rotina cozinhar no dia a dia, não tem problema nenhum. Você pode já deixar as coisas limpas e picadas, beleza? A gente chegou agora no nosso 4º passo. É interessante porque é a partir da montagem. Como que eu vou fazer a montagem desse prato? Você escolheu o que você vai comer, preparou a lista de compras, foi às compras no supermercado, chegou em casa, fez o pré-preparo, fez o preparo. Depois, eu vou deixar cheguei na parte de fazer a comida mesmo. Muita gente tem dúvida de, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Será que está certo o que eu estou comendo? De forma geral, o que você pode tentar fazer? Se a comida for simples, se tiver os grupos alimentares que você precisa, não precisa ser nada sofisticado. Nos alimentos que a gente tem hoje, eles são divididos em 3 grupos. Tem os grupos dos alimentos energéticos. O que é isso? São alimentos que dão energia mesmo para o nosso corpo funcionar. Como se fosse a gasolina para um carro, são esses alimentos para o nosso corpo. Dentro desse grupo está inserido os alimentos que são fontes de carboidrato e fontes de gordura. Preciso ressaltar aqui, a gente não consome o nutriente. Quando você consome pão, você não está comendo carboidrato somente. Tem outros nutrientes ali. Quando você consome o arroz, você não está comendo só carboidrato. Então, o que muitas vezes acontece, a pessoa quer perder peso, quer melhorar a alimentação, vai lá e corta o pão, vai lá e corta o macarrão, porque isso eu não posso comer. É como se você estivesse parando de colocar gasolina no seu carro. Uma hora ele vai parar de andar. Da mesma forma, são os alimentos que são fontes de gordura. Você não pega a gordura e come, você come alimentos, a carne, por exemplo. Ela tem proteína e tem gordura também. Não tem como a gente classificar os alimentos a partir do nutriente. Nós consumimos alimentos, eles são um conjunto de nutrientes, beleza? No segundo grupo, a gente tem o grupo dos alimentos construtores. O que quer dizer isso? Se a gente fizer uma analogia com uma parede, os alimentos do grupo construtores são como se fossem esses tijolos. São alimentos fontes de proteína. A maior parte da população que consome carnes e derivados vão ser os alimentos de origem animal, os alimentos e derivados. A gente tem um grupo também particular que são os vegetarianos e os veganos. Essas pessoas, eles conseguem ter uma alimentação saudável e equilibrada, mesmo se não consumir alimentos de origem animal. É claro que nesse grupo, eles vão precisar de um acompanhamento
individual, de um acompanhamento mais de perto. Por quê? Se eu sou vegetariana ou vegana, eu não posso pensar que eu vou comer alface e tomate todos os dias e está tudo ok. Não. Eu preciso ter uma alimentação mais variada. Geralmente, esse grupo de pessoas tem mais autonomia na cozinha, então eles conseguem montar pratos que vão contemplar esses nutrientes. Então, no grupo dos construtores, a gente tem o grupo de alimentos que são fontes de proteína, independente se é de fonte animal, de origem animal ou de origem vegetal, beleza? A gente tem também um terceiro grupo, que é o grupo dos reguladores. São nutrientes que regulam mesmo o funcionamento do nosso corpo. Quais são esses nutrientes? São vitaminas e minerais. Os alimentos que são fontes desses nutrientes são frutas, verduras e legumes. Eles precisam fazer parte das nossas refeições. Só que não é na mesma quantidade que o grupo energético, por exemplo. Então, por isso que às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, a gente precisa regular as nossas refeições para que a gente tenha esses grupos de alimentos ou esses grupos de nutrientes. Mas nem sempre quer dizer que eu preciso comer só salada, ok? O prato ideal é aquele que contempla esses 3 grupos de alimentos. Eu tenho o grupo energético, vamos pensar no almoço. Se você pode colocar lá, no grupo energético, você coloca arroz e feijão. No grupo construtor, você coloca carne da sua preferência ou ovos, ou alguma preparação que tenha vegetais, mas que seja fonte de proteína também. E a gente tem o grupo regulador, que são os que vão regular. É aquela salada que você coloca no seu prato, de repente, as frutas que você coloca na preparação da salada ou a fruta que você coloca de sobremesa. Se a gente for pensar de forma geral em todas as refeições, a gente tem esses grupos alimentares e você pode ir montando se você tem essa necessidade. O principal que eu preciso trazer essa reflexão aqui em relação aos grupos alimentares independente se você quer ganhar peso ou diminuir, independente de você quer fazer um acompanhamento porque você tem alguma doença, precisa controlar ou não, a sua alimentação precisa ser equilibrada. Não é sensato e não é interessante você retirar algum grupo alimentar. É claro que, por exemplo, no grupo dos construtores, que a gente tem a proteína, se você é vegetariana ou vegana, eu entendo que você vai retirar algumas fontes desse grupo, mas você vai inserir outras que são dos vegetais também. A gente pode tentar pensar também nas outras refeições intermediárias. Quando a gente tem café da manhã, lanches da tarde ou lanche da manhã, se você faz essas refeições. Não quer dizer que em todas as refeições eu preciso ter todos esses grupos, mas eu preciso deixar equilibrado para não ficar num grupo só. Por exemplo, tem gente que fala assim, no café da manhã eu como só queijo, ou eu como só pão, ou então eu tomo só um suco. É excelente. Se é o que te deixa satisfeito, ok. Mas, se for para a gente pensar que a gente precisa equilibrar as suas refeições, é melhor e é mais interessante se você conseguir equilibrar para que em todas elas a gente tenha esses grupos, ok? Temos alguma pergunta ao que a gente já falou aqui? Temos algumas perguntas que surgiram. Gente, para quem não está vendo, desculpa, é o Jefferson que vai falar as questões para mim, tá? Isso, algumas perguntas que surgiram durante a semana na nossa caixinha de surpresas. Então, a primeira pergunta é: as dietas da moda, como a dieta da sopa e da proteína, são mesmo muito eficientes para perder A peso? gente precisa levar em consideração o quanto de peso que você quer levar e em quanto tempo. Se você quer, por exemplo,
algo a curto prazo, pode ser que faça efeito sim. Só que, quando você perde peso, vamos supor que eu chego aqui e falo, eu quero perder 5 quilos. Se você fizer uma dieta dessas, independente da dieta da moda que você escolha, pode ser que você consiga perder peso sim. Mas isso vai ser sustentável a longo prazo? Geralmente, quando a pessoa começa... Quando eu digo dieta, gente, dieta é tudo que a gente come todos os dias. Então, todos nós fazemos dieta. Só que, nesse sentido aqui, todo mundo pensa em dieta como restrição alimentar. Quando eu falar de dieta aqui, eu quero dizer de restrição, tá? Essas dietas da moda, essas restrições alimentares da moda, se elas funcionassem, a gente não teria uma dieta nova a cada 6 meses. Não teria uma dieta nova a cada pessoa famosa que quer mudar o corpo. Então, olha, eu digo assim, em curto prazo, ela vai funcionar. Pode até ser que você perca peso. Mas depois vai vir, com o passar do tempo, vai vir um efeito rebote que isso não é sustentável a longo prazo. Todas as vezes que a gente começa a fazer uma restrição alimentar, o nosso cérebro não está acostumado com isso. Ele entende que você está passando fome. Se eu estou passando fome, eu preciso comer para eu não morrer. Então, na primeira oportunidade que você tiver, você vai dar restrição ao exagero alimentar. Outro exemplo que eu posso dar, a gente está, para quem é religioso, a gente está na época da quaresma. Quem é católico geralmente faz algum tipo de jejum. O que eu geralmente recebo? A pessoa fica 40 dias sem beber, ou 40 dias sem comer chocolate, e 40 dias sem comer carne. Chega no domingo de Páscoa, ela marca um churrasco. Aí quer comer o que não comeu nos 40 dias. Eu entendo o sentido religioso, mas pensando no quesito nutricional, não adianta. Você sempre vai tender a querer tirar esse atraso que você ficou em relação à alimentação. Então, respondendo à pergunta, essas dietas vão funcionar em curto prazo. Eu, de certa forma, não considero que funciona, porque você perde 5 e vai recuperar os 5 ou não mais, ok? A Cida, aqui no Instagram, pediu para dar uma resumida, se possível, sobre jejum intermitente. Então, olha, o jejum intermitente, Cida, obrigada pela pergunta. Eu não sei se você conhece. É uma estratégia nutricional que você se permite comer durante um tempo e depois fica em jejum. Eu, particularmente, não oriento e não indico para ninguém. Se a gente for pensar, todos nós fazemos jejum de forma natural, quando você vai dormir. Você não acorda de madrugada porque você tem que almoçar, porque você tem que tomar café da manhã. Então, é o mesmo funcionamento da restrição. Você se restringe, depois você vai lá e come, o que geralmente acontece. A pessoa se restringe porque faz um protocolo de 8, 16 ou 24 horas. Quando ela termina esse jejum, ela vai quebrar esse jejum com algum tipo de alimento. Vai funcionar no início? Sim, você vai perder peso, só que você está perdendo água e está perdendo peso porque você está passando fome. Isso não é sustentável. As pessoas que fazem isso durante muito tempo, vai chegar um momento que ela vai ter exagero quando não desenvolve outros problemas alimentares, ok? Mais uma perguntinha aqui durante a semana. Está certo substituir alimentos por suplementos? Não. Nenhum suplemento, se a gente pensar no nome, suplementa para suplementar o que você precisa. Por exemplo, quando você está com anemia, a sua quantidade de ferro, que é um mineral, no seu organismo está baixa. O ideal é que você consuma alimentos que são fontes de ferro para poder melhorar aquilo ali. Quando você suplementa, por exemplo, quando você vai ao médico, ele passa um suplemento para ferro porque você está com anemia. A ideia ali é complementar o que você está comendo. Então, olha, não faça isso, não troque as suas refeições por suplementos, porque você vai estar gastando sem necessidade. E muitas vezes o que acontece? A pessoa quer ganhar massa, hipertrofia que a gente fala. Agora eu vou começar a treinar e eu quero ficar definido. Ok, não tem problema nenhum nisso. Ela acha que ela precisa trocar o almoço ou o jantar por um shake de whey protein. Só que você está trocando o alimento que tem vários nutrientes por um suplemento que tem só proteína. O seu corpo, que deveria ter outro combustível, vai passar a usar essa proteína como fonte de energia. Então, de certa forma, você vai estar gastando dinheiro comprando um suplemento e ele não vai estar fazendo aquele efeito que você espera, que é o ganho de massa magra, ok? Mais uma aqui.
beber água durante as refeições engorda? Não. Na verdade, gente, para qualquer pergunta que eu vá receber, depende. Eu estou almoçando, eu estou tomando 1 copo de água ou eu estou tomando 1 litro de água? Se água durante a refeição engordasse e fizesse mal, a gente não tomaria sopa, porque pensa na sopa, é um alimento líquido. Então, a água durante a refeição não vai te fazer engordar. O que acontece é que as pessoas não têm consciência alimentar. Ela, enquanto está almoçando, jantando ou tomando café, vai tomando aquele líquido e deixa de consumir o alimento. Então, se é 1 copo de água, não tem problema nenhum. Agora, se for 1 litro, aí a gente deveria pensar, ok? Mais uma aqui. Dormir mal ajuda a ganhar peso? Sim. Eu não diria que com certeza ajuda a ganhar peso, não. Mas se você não dorme, o seu corpo não consegue regular o seu metabolismo. Quando você dorme mal, a gente tem um hormônio que chama cortisol. Ele é liberado em algum momento durante o sono. Esse é o hormônio que faz com que a gente levante de manhã, consiga fazer as atividades do dia a dia. Se você não dorme bem, seu metabolismo fica desregulado. Às vezes, não posso dizer que você vai engordar, mas o seu metabolismo não vai funcionar direito. Então, se ele já não está equilibrado e você não tem uma alimentação tão legal, pode ser que você ganhe peso, sim. Mas não posso dizer que todas as vezes que você ganhar peso vai ser algo ruim, beleza? Nossa caixinha aqui teve muitas surpresas, hein, durante a semana. Alimentos afrodisíacos realmente aumentam a libido? Então, depende do tipo de alimento, depende do quanto que você quer, do resultado que você espera. Tem alguns alimentos que realmente vão, digamos assim, vão melhorar a sua performance. Só que você não pode esperar que ele faça um milagre. Então, se você, eu preciso aumentar minha libido, não tem problema, você pode pensar nisso. De certa forma, pense que eu preciso dormir bem, ter um sono regular, me sentir descansado, ter uma alimentação equilibrada. Não existe nenhum alimento que seja milagroso, nenhum alimento que vai melhorar a sua libido, nenhum alimento específico que vai fazer você ganhar ou perder peso, não tem um alimento específico que vai curar uma doença. Tudo depende do contexto, depende de onde ele está inserido, ok? Tem uma aqui do Instagram. Gente, desculpa, eu não consegui ler o nome, viu? Porque me parece que está abreviado, mas vamos lá. Qual a melhor alimentação pré-treino, mais completa ou algo mais leve? Então, pré-treino, a gente precisa, também vale aquela mesma resposta que eu já disse, depende. Depende, você é um atleta, você treina com qual objetivo? Você realmente, será que tem necessidade de fazer um pré-treino? O que eu diria, geralmente a gente fala assim, o pré-treino são todas as refeições durante o dia. Se você tem uma alimentação equilibrada, você não precisa ficar preocupado assim, eu vou treinar 3 horas, 2h30 eu tenho que comer ou não. Depende de todo o contexto. Não tem como eu dizer que esse alimento é melhor para esse horário ou não. Vai depender do seu objetivo, da sua história e do seu acompanhamento, tá? É misalene, viu, gente? Agora obrigada. Eu consegui visualizar. A Gleiciane está perguntando aqui, voltando um pouquinho sobre os produtos, né? O que você tem a dizer sobre os produtos da Herbalife, Rinodê, Shake? Então, são produtos ultraprocessados também, que, de certa forma, não precisam fazer parte da nossa alimentação. Eu não indico, não trabalho, não oriento nenhuma dessas marcas. Se você quer usar algum desses alimentos como forma de suplemento, não tem problema nenhum. Só que não ache que é aquele shake que você vai tomar 18 horas que vai resolver o seu problema, não. Você precisa pensar também no custo-benefício. Vale a pena eu gastar esse valor, sendo que eu poderia, comprar frutas, verduras e legumes ou melhorar a minha rotina ou investir num treinamento que vai te dar o mesmo benefício também. Não existe nenhum alimento de forma específica que vai te fazer engordar ou emagrecer, ok? Mais uma da nossa caixinha durante a semana. Eu acho que essa é clássica, hein? Tomar chá verde ou água fria com limão pela manhã ajudam na... Vai te fazer bem em qualquer horário. Da mesma forma que eu disse antes, não é água com limão em jejum, não é o chá verde, não é alimento X, Y ou Z. Você precisa pensar no seu contexto alimentar. Se você gosta de acordar e tomar água com limão,
Continue, não tem problema nenhum com isso. Só que não ache que é água com limão que você está tomando de manhã que está fazendo você perder peso ou que está fazendo você melhorar a sua saúde, não, tá? E nem sempre, gente, a perda de peso é um indicativo de melhora da saúde. O que você precisa pensar é em todo o seu contexto. Eu estou melhorando a minha rotina, por que a gente só usa o peso como parâmetro para a melhora da saúde? Às vezes, a pessoa tem, independente do peso dela, tem uma alimentação legal. Então, isso que é interessante, pensar em todo o contexto e equilibrar ele, ok? Mais uma da caixinha, deixa eu ver se aqui no Instagram nós temos. Ainda não. Só um minuto. Eu acho que essa você já respondeu, né? Sobre evitar jantar ou fazer jejum, se ajuda a perder peso. Então, falando de novo do jejum, ele não vai resolver. O jantar, muitas pessoas têm essa dúvida mesmo. Eu não sei de onde vem. As pessoas pensam assim, vai dar 7 horas, se eu comer esse arroz aqui, ele vai todo para minha barriga. Não funciona dessa forma. A alimentação, a refeição que você faz agora, ela não vai direto porque tem um metabolismo. Então, o arroz que você come de manhã ou na hora do almoço e o que você come à noite é o mesmo arroz. Na hora que seu corpo absorve o carboidrato, é o mesmo, tem essa diferença. Se a sua alimentação for equilibrada, ela vai ser legal, de manhã ou à noite, ok? Mais uma da nossa caixinha. A caixinha bombou essa semana, hein? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre alimentos light e diet, se você acha que realmente são eficientes e funcionam. Alimentos diet light, eu não sei se todo mundo sabe, então eu vou explicar. A gente tem a Anvisa, que regulamenta a alimentação e todos os produtos que a gente faz. Um alimento, quando ele é light, quer dizer que ele tem 25% menos de algum nutriente. Por exemplo, eu vou lá e retiro 25% da quantidade de calorias daquele alimento. Eu retiro 25% da gordura, 25% do açúcar. E ele vai ter uma redução calórica por isso. Então, se eu comeria um alimento que tem 1.000 calorias, agora ele vai ter 900 calorias. Um alimento, quando ele é diet, quer dizer que ele não tem algum tipo de ingrediente desse produto. O que é mais comum são alimentos que não têm açúcar. Por exemplo, um doce de leite. Quando eu levo leite e açúcar. O doce de leite diet, eu vou retirar o açúcar e colocar um adoçante. Nesse caso, mas ele pode ser light, porque ele não tem gordura, pode ser light, porque ele não tem algum outro tipo de nutriente. De forma geral, são alimentos modificados para atender uma parcela da população que não pode ter tanto contato com aquele nutriente. Por exemplo, o alimento diet é direcionado para os pacientes que têm diabetes. Essas pessoas não quer dizer que não podem consumir açúcar. Elas precisam ter controle sobre a quantidade que é ingerida. Então, o que muitas vezes acontece, a indústria alimentícia que a gente tem e o marketing, as pessoas, a gente tende a achar que esses alimentos são mais saudáveis. Mas pensa quando você faz um bolo ou quando você faz uma receita. Quando você retira o ovo da receita do bolo, você precisa colocar alguma outra coisa que vai dar esse mesmo efeito. Muitas vezes, tira o açúcar, mas coloca gordura. Tira a gordura e coloca aditivo alimentar. Então, de forma geral, eu digo que eles não são considerados alimentos mais saudáveis. Eles são alimentos e são alimentos processados. Pode fazer parte da sua alimentação se é uma escolha, mas a sua alimentação não vai ser mais saudável ou melhor porque você está consumindo um alimento light ou diet, não, tá? Mais uma do Instagram aqui. O Marcos está perguntando se, quando estamos dormindo, nós perdemos muitas calorias. Então, não é questão de perder. Quando a gente dorme, o nosso metabolismo continua. Então, se a gente estiver em coma, se você está respirando, você continua gastando energia para o seu corpo funcionar. Quando a gente dorme, o nosso metabolismo tende a diminuir. Metabolismo, gente, são as reações que acontecem no nosso corpo para nos manter vivos. Pensa quando você dorme. Seu cérebro continua funcionando, porque se ele parar já era. Seu coração continua batendo, seu sangue continua circulando. Você não perde energia, você gasta menos. Entendeu, Marcos?
Então, mais uma durante a semana aqui. Pediram para você falar um pouquinho sobre, nesse momento pandêmico, né, que o país está atravessando, falar um pouquinho sobre alimentação ideal, o que você está achando disso tudo. Então, mesmo no contexto de pandemia, a alimentação ideal é a que é equilibrada. É o que eu falei do nosso prato ideal. Só que a gente precisa usar o nosso filtro da realidade. Eu consigo ter acesso a esses alimentos? Eu vou ter acesso aos alimentos que eu considero melhores dentro do meu contexto, dentro do que faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Então, não existe um alimento que vai melhorar a sua imunidade. Gente, eu adoraria que isso acontecesse, que a gente não teria chegado nesse momento que nós estamos, mas infelizmente não acontece. A gente está numa pandemia que é causada por um vírus. Vírus a gente não combate com antibiótico, não combate com alimentação. A sua imunidade, ela vai ser melhor ou vai ser mais equilibrada de acordo com o seu contexto de vida. Se eu durmo bem, se eu faço atividade física, se eu me alimento bem, se eu tenho uma saúde mental ok. Saúde, pegando o que a Glau falou lá na primeira vez que ela veio conversar aqui, saúde pela OMS é a completa equilíbrio mental, físico, se eu tenho acesso a alimentos, se eu tenho moradia. Se a gente for pensar no Brasil, nesse momento, ninguém é 100% saudável. Em relação à alimentação, o que a gente pode fazer vou tentar comer de forma equilibrada, tentar dar preferência para os alimentos in natura e minimamente processados. Se eu quero comer um alimento ultraprocessado, ele vai fazer parte da sua alimentação porque todo mundo vai consumir eles. Só que eu tento escolher um momento para que não vire uma exceção e não vire rotina, ok? Acho que essa é a última. Ai, que bom. O que comer antes e depois dos treinos? Então, eu acho que essa já respondi, mas vou explicar de novo. Em relação a pré e pós-treino, a gente leva em consideração o nível de atividade física que você faz, qual o objetivo que você faz atividade física. Por exemplo, se eu estou atendendo um ciclista, ele precisa levar em consideração que a atividade física que ele faz é algo que demanda muita energia. Então, a gente precisa pensar o que ele vai comer antes, durante e após essa atividade física. Se você é uma pessoa que faz atividade física para se manter em movimento, para cuidar da sua saúde, você não precisa pensar só no seu pré e pós-treino. Precisa pensar em todas as suas refeições. Não adianta eu calcular o que eu vou comer antes e depois do meu treino e no resto do dia não me alimentar de forma equilibrada, ok? Apareceu mais um no Instagram aqui, hein? A Cida, de novo, ela pediu para falar um pouquinho sobre low carb. Não escutei. Low carb. A moda do low carb. Se a gente for pegar em relação às orientações científicas, gente, uma dieta low carb é uma dieta que tem menos carboidratos. Só que as pessoas sempre vão nesse comportamento de 8 ou 80. Ou eu como muito ou eu como nada. Uma alimentação low carb, ela tem uma menor quantidade de carboidratos. Não quer dizer que não vai ter. Ela é utilizada como uma estratégia nutricional em alguns quadros clínicos. Por exemplo, a pessoa tem alguma demanda, algum caso específico para um controle de uma doença. Aí a equipe que acompanha ela ou o nutricionista pode pensar assim, nós vamos adotar por um momento essa estratégia low carb, que vai ter uma menor quantidade de alimentos do grupo energético, que são os carboidratos. Não quer dizer que não tem. O que acontece muitas vezes, as pessoas pensam assim, agora está fazendo low carb. Aí eu não como pão, não como arroz, não como açúcar. Ok, é uma escolha. Mas e aí, como que estão as suas outras refeições? Não come nada. Aí ninguém consegue manter isso durante muito tempo. Não é uma estratégia sustentável. Pessoal, para quem está no Instagram do Jefferson que não me conhece, eu tenho um Instagram também, é @nutrimbh. Se aparecer alguma dúvida sobre o que eu falei, Amanda, eu não entendi, eu fui lá, li o seu e-book, mas ainda assim eu não entendi, pode me mandar lá.
Lá tem conteúdo bastante legal também para te fazer refletir. A ideia desse evento, ou de todo o conteúdo que eu compartilho lá, não é de trazer respostas, é plantar uma sementinha da alimentação saudável e de uma relação legal com a comida. Se isso vai dar frutos ou não, vai depender de você. Aí você precisa regar isso no dia a dia. Lembrando aqui, eu esqueci de falar. Obrigada, Jefferson. O evento aqui hoje, que chama Saúde em Foco, as 3 conversas que foi comigo, com a Glau, que é a personal trainer, e a Célia, que é a fisioterapeuta, vai estar no YouTube do Jefferson. É Jefferson Siqueira. Lá no vídeo, ele vai deixar também o link para baixar o e-book e todas as informações que as outras meninas trouxeram também. Tá joia? Pessoal, então, muito obrigada. O Jefferson está aqui me ajudando, tá? Para quem não está entendendo, ele está me dizendo o que está acontecendo. Muito obrigada a todo mundo que escutou, ao pessoal que está aqui trabalhando com a gente hoje. Foi um prazer vir aqui. Desculpa pelo contexto que a gente está. Infelizmente, eu tive que usar máscara, mas é algo que é necessário. Até mais. Se cuidem, tá, gente? Tchau, tchau. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, todo mundo! Vindo aqui, então, rapidinho, né? Agradecer todo mundo que teve acesso aí ao Instagram da Amanda, ao meu Instagram. Agradecer aos meninos aqui, mais uma vez, do estúdio, RS Records, né? Por estar fornecendo esse trabalho aqui maravilhoso pra gente, esse estúdio, né? Pra gente poder fazer as nossas gravações, tá bom? Igual a Amanda falou, reforçando, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, né? Que surgir depois do encerramento da live, entre em contato com ela, vou deixar o Instagram mais uma vez nas minhas redes, tá bom? Vou marcar ela. O material vai estar disponível na plataforma do YouTube, tá? Jefferson Siqueira, a live, o vídeo vai estar lá, né? Para quem perdeu o início, o meio ou o fim também, não pôde assistir. E também o material que ela disponibilizou vai estar conosco lá, tá bom? Aí é Jefferson Siqueira, só acessar lá. Eu vou também publicando nas redes sociais, vou marcando todo mundo, para vocês terem acesso aí, tá bom? Então, é isso, né? Até mais, gente. Obrigada. Muito obrigado, valeu demais. Essa foi a primeira edição do Saúde em Foco. Em breve teremos a segunda edição com mais profissionais da saúde aí convidados, tá bom? Para melhor atender todo mundo nesse momento, né? Que a gente está passando, né? Que está bem tenso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu demais. Bom final de semana para todo mundo. E é isso, né? Até mais, valeu gente. Valeu demais, ó. Beijo.